Tudo está ligado, então já podemos começar. Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. E hoje nós vamos fazer um conteúdo um pouco diferenciado. Na verdade, nós vamos voltar às origens desse canal, que era fazer um mini tutorial para quem quer aprender a jogar esse jogo. E hoje nós vamos aprender sobre algumas mecânicas das cartas de Digimon. Nós temos mecânicas como Ace, como Burst Digivolve, Digicross, DNA Digivolve, Epifusion, e eu vou falar sobre todas elas numa sequência de vídeo que eu vou postar diariamente. Então, se você já sabe dessas coisas e gosta mais de umas gameplays, de umas decklists e tal, não se preocupem, porque nessa semana mesmo isso tudo acaba e nós já vamos voltar ao nosso conteúdo normal. Dito isso, bora lá para a tela onde eu vou começar a explicar essas cartas. Nós vamos começar pelas cartas Ace, então me acompanhe um pouco. Como vocês podem identificar aqui, nós temos uma carta Ace, o nosso Argreymon Ace. E o que nós podemos dizer sobre essa carta? O que é que ela faz? O que torna ela especial das outras? A gente vai entender tudo isso agora. Digimons Ace são cartas especiais, pois elas possuem três características que diferenciam elas de cartas normais. A primeira característica é o curto de jogo baixo. Veja que o Argreymon Ace é um nível 6 e o custo de jogo dele é de apenas 7. Se formos comparar a outro Argreymon que também é de nível 6, vocês vão perceber que o custo é muito menor. Eu vou colocar um aí na tela para vocês verem e comparem. Enquanto o nosso Argreymon Ace tem apenas 7 de custo de jogo, esse Argreymon que eu acabei de colocar na tela tem um custo de 12. Veja que eles são praticamente o mesmo Digimon, eles possuem o mesmo nível, e mesmo assim, o seu custo é bem reduzido quando falamos de uma carta Ace. Agora que já falamos disso, vamos para a segunda característica de cartas Ace. E ela é essa caixa de regras bem aqui embaixo. Ela está bem aqui na carta original, como vocês podem ver. Aqui é só um zoom, tá? Que é o overflow. E o que seria um overflow? Cara, eu vou falar melhor dessa parte mais tarde, mas por enquanto eu quero que vocês entendam que o overflow é um tipo de desvantagem para quem usa um Digimon Ace. E por que essa desvantagem? É porque, cara, Digimon Ace são muito fortes. E vocês vão entender esse motivo na terceira característica. Então, deixem essa palavra aqui, esse overflow na cabeça de vocês, porque eu vou explicar melhor. Mas entendo agora que ele é uma desvantagem para quem está usando as cartas Ace. E por fim, a terceira característica das cartas Ace é que elas são divididas em dois tipos de carta. Temos Digimon Ace, que fazem Blast Digivolve, que é o caso do nosso Argreymon aqui. Não sei se dá para ler, tá aqui, ó. Nosso Argreymon é um Digimon Ace que faz Blast Digivolve. Mas também nós temos Digimon Aces que fazem a Blast DNA Digivolve. Vocês podem ver, essas são as duas palavras-chave que são exclusivas de Digimon Ace e eu vou explicar elas para vocês agora. Vamos começar com a Blast Digivolve. Vamos usar o nosso próprio Argreymon Ace para exemplificar isso e é o seguinte, Blast Digivolve. O que ela significa? Blast Digivolve significa que o seu Digimon pode digievoluir no turno do seu oponente sem pagar pelo custo de evolução após o oponente atacar e todos os possíveis efeitos causados por esse ataque forem resolvidos. Pode parecer um pouco confuso aqui, mas não, talvez nem tanto confuso, mas eu vou explicar melhor, porque ainda dá para entender muito melhor o que significa. Mas é claro, a gente tem que respeitar os requerimentos básicos da Digievolução para que isso aconteça. Como a gente tem que respeitar as cores do Digimon, ele tem que evoluir para um Digimon da mesma cor que a dele. E os níveis têm que estar certos também, porque não dá para fazer o Argreymon no nível 6 digievoluir de um, sei lá, de um Agumon de nível 3, é impossível. Então, respeitando esses conceitos básicos de evolução, então nós podemos entender que a Blast Evolve funciona quando o nosso oponente nos ataca e todos os efeitos resultantes desse ataque forem ativados, nós vamos poder fazer a nossa Blast Evolve. Vamos olhar esse texto destacado aqui em cima. Esse texto é o mesmo texto que está bem aqui embaixo, tá? Só está com zoom. Aqui diz Hand, Counter, Blast Digivolve. O que isso significa? Primeiro, que para que a Blast Digivolve aconteça, o seu Digimon Ace, que tem Blast Digivolve, deve estar na sua mão e ele irá digievoluir no momento de Counter. Ok, agora eu acho que o mais confuso aqui é a gente entender o que é Counter. Relaxa, a gente vai entender isso nessa próxima parte aqui.
Essa aqui que vocês estão vendo são as fases de ataque do TCG de Digimon. Nós temos a declaração de ataque, o Counter Time, que é o que nós estamos procurando, o Block Time, e a confirmação do ataque. Perceba que, após a declaração de ataque, todos os efeitos que podem ser ativados por causa desse ataque serão ativados. E após isso acontecer, nós iremos para a segunda fase de ataque, que é o Counter Time. E é nesse momento que nós vamos poder colocar os nossos Digimons Ace que fazem Blast Dissolve no campo. Agora vamos dar um resumo antes de a gente mostrar na prática como é que isso funciona. Digimons com Blast Digivol podem digievoluir no turno do seu oponente sem pagar pelo curso de evolução. No momento em que ele atacar e todos os efeitos resultantes desse ataque forem resolvidos, nós iremos para o Counter Time, que é depois da declaração de ataque. E depois que isso acontece, se a nossa carta Ace, que tem Blast Evolve, estiver na nossa mão, nós vamos poder ativar nossa Blast Evolve, digievoluindo um Digimon no campo, ainda no turno do nosso oponente. Agora vamos lá para um exemplo prático, porque essa é a melhor forma de aprender, né? Estamos aqui no DCGO, eu já preparei o campo para mostrar para vocês. E veja, aqui nós temos o nosso Cyberdramon Ace. O nosso Cyberdramon Ace é um Digimon que possui Blast Digivolve. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Não vamos apenas digievoluir ele da forma convencional. Nós vamos passar o turno para o nosso oponente, que é o bot. O bot vai atacar a gente. Se tiver algum efeito para ser resolvido, esse efeito será resolvido. Então, nós poderemos jogar o Cyber Dramon. Bora lá, bora lá. Vou mostrar aqui para vocês. Passamos o turno para o bot. E eu espero que o bot só ataque, senão... Tá, beleza. O bot atacou. Os efeitos... Ó, vocês perceberam, né? Ele atacou, o bot atacou. Tinha um efeito para ser ativado e ele foi ativado. E após isso, finalmente aparece a escolha para fazer a Blast Devolve. Isso significa que nós estamos no Counter Time. Então, vamos sim usar a Blast Devolve. Selecionamos o nosso Ace Dramon. Oh, meu Deus, calma, calma. Nós vamos selecionar o nosso Cyber Dramon Ace e ele entrou no campo. Perceba que nós não gastamos nenhuma memória para que isso acontecesse. Ele entrou de graça. E ele ainda pode ativar alguns efeitos aqui. Bora ativar só pra não deixar passar em branco aqui. Ok, ativamos efeitos. Tipo, ó, novamente aqui nós vamos poder fazer uma Blast Devolve. Por quê? Porque nós temos o Dark Dramon Ace na nossa mão. Ou seja, nosso oponente atacou, não tinha efeitos para ele ativar. Isso significa que foi direto para um Counter Time. Nós vamos usar de novo a Blast Devolve. Dessa vez pautando o Dark Dramon. E perceba novamente, nós não gastamos nenhuma memória para que isso acontecesse. Esse é o efeito das cartas Aces que possuem Blast Devolve. Enfim, eu acho que vocês conseguiram ver perfeitamente como é que a Blast Devolve funciona, não é mesmo? Nosso oponente vai atacar a gente, ele vai ativar os efeitos que tiver para aqui, ele vai ativar os efeitos que precisam ser ativados, então irá para o Counter Time e nós jogaremos os nossos Digimon Ace com Blast Digivolve. Agora que acabamos de falar da Blast Digivolve, vamos falar da Blast DNA Digivolve. Eu só peço que vocês ignorem essa parte aqui em cima, porque isso aqui em si já é da mecânica de DNA Digivolve, só que DNA Digivolve e Blast DNA Digivolve são coisas diferentes. E essa é isso que eu peço, ignore isso aqui por enquanto. Vai ter um vídeo para falar sobre... Vai ter um vídeo específico da DNA Digivolve. Ok, vamos falar agora Blast DNA Digivolve. Igual a Blast Digivolve, o DNA Digivolve continua com as palavras-chave Range e Counter. Além disso, elas não pagam custos de evolução para entrar no campo quando elas são feitas desse modo. A mesma coisa para Blast Digivolve. Elas não pagam custo de evolução quando elas são colocadas no campo por causa dessa mecânica. Porém, diferente da Blast Digivolve, além da nossa carta Ace estar na sua mão, você também precisa ter um dos Digimons especificados, que estão bem aqui em cima, na mão, enquanto o outro precisa estar no campo. Bora dar uma olhada nisso no texto da carta. Vejam bem aqui. Aqui está escrito Blast DNA Digivolve, Break Dramon, mais e o Slayer Dramon. E o que significa? Significa, obviamente, que eu vou precisar desses dois para realizar Blast DNA Digivolve. Mas como isso vai acontecer?
Para isso acontecer, eu preciso que o meu Break Dramon ou o meu Slayer Dramon estejam no campo enquanto o outro esteja na minha mão. E se isso for cumprido, nós vamos poder fazer a Blast DNA de Volve e colocar o nosso Examon Ace em campo. Lembrando que isso acontece no momento de counter, como eu já expliquei lá na Blast de Volve, não muda nada. A única coisa que muda é que um Digimon precisa estar na sua mão, enquanto o outro vai precisar estar no campo. E é claro, o Digimon Ace tem que estar na sua mão também, né? Porque senão não vai ter como fazer a Blast DNA de volta. Dessa forma, assim que a fase de counter acontecer, o Examon irá realizar a Blast DNA de Digivolve a colocar o Break Dramon e o Slayer Dramon na sua pilha de Digievolução. Bora ver isso na prática, porque não há forma melhor de aprender. Aqui está uma partida, eu já montei o campo pra gente, o bot está nos ajudando. E veja, aqui está o nosso Examon, nossos seus efeitos Hand Counter, Blend Devolve, Break Dramon, ele está aqui no nosso campo, Break Dramon está no campo, enquanto o Slayer Dramon está na nossa mão, bem aqui. E o que vai acontecer agora? Nós vamos passar o turno para o bot vai atacar, e se tiver algum efeito para ser resolvido, esse efeito vai ser resolvido, e aí sim vamos ativar a Blast DNA de Revolt. Ok, o bot nos atacou, ele vai ativar o efeito dele, e agora ele continua ativando os efeitos dele, porque é prioridade, certo? E pronto, a nossa Blast DNA de Revolve está apta para ser ativada. Vamos fazer isso. Pegaremos o nosso Examon, e agora vamos selecionar as cartas. Primeiro, Slayer Dramon, que está na nossa mão. E, por fim, o Break Dramon, que já estava no campo. Ok, aqui são só alguns efeitos do nosso Examon. Uau! Vamos ativar efeito aqui só para brincar mesmo. Muito legal. Ok, nossa oponente está jogando, tudo bem. E aí então, vocês viram, né? É assim que a Blast DNA de Revolver acontece. Eu acho que ficou bem claro isso, e nós vamos poder partir finalmente para o nosso último tópico sobre as cartas Ace. E para finalizar as cartas Ace, vamos falar do Overflow. Como as cartas Ace são muito fortes, como vocês puderam ver nos exemplos que eu dei agora há pouco, o Overflow serve como uma penalidade, pois se um Digimon Ace sair do campo, de qualquer forma que seja, o oponente irá ganhar uma quantidade X de memória. Veja aqui, por exemplo, o Overflow está -5. Esse Overflow pode ser 5, pode ser 3, pode ser 2, pode ser 6, pode ser qualquer número que a pessoa que fez a carta quiser. Ou seja, no momento em que a nossa carta Ace saísse do campo, o nosso oponente iria receber 5 de memória, porque esse é o efeito de penalidade do Overflow. Vocês podem ler até aqui. Isso aqui, esse número aqui varia, ok? Agora, lembrem disso. Digievoluir uma carta Ace não tira ela do campo, ok? Quando você tem um Ace nível 4 e digievolui ele para um Digimon normal nível 5, o Ace não saiu do campo, ele continua lá, ok? Esse Overflow não é ativado dessa forma. Agora, se um Digimon que tem uma carta Ace na pilha de evolução sair do campo junto com essa pilha de evolução, aí sim o Overflow será ativado. Foi que vocês já entenderam, né? O Overflow ativa sempre que o Digimon Ace sai do campo. Seja vindo para nossa mão, seja indo para o descarte, seja indo para o limbo, não importa. Se o Overflow saiu do campo, ou se a carta Ace saiu do campo, o Overflow vai ativar. E com isso nós terminamos toda a explicação do que são cartas Ace. E, cara, só para não finalizar o vídeo aqui, eu queria também falar sobre Bird de Volve. Por que eu quero falar sobre isso nesse vídeo? É porque, cara, a Burst de Volve é muito simples. Eu acho que ela é a mecânica de carta mais simples que tem nesse jogo. Eu acho que não dá nem 5 minutos para explicar tudo que tem nela. Então, bora lá falar sobre ela rapidinho, porque não vale a pena fazer um vídeo só para ela. A Burst de Volve funciona da seguinte forma. Primeiro, nós vamos olhar os requisitos para Burst Evolve. Veja aqui, o nosso Shiny Greymon, um Digimon já conhecido nesse canal.
Ele vai fazer a sua Burst Evolve com custo zero de memória se nós digievoluirmos ele de um Shiny Greymon e retornarmos um Marcos Demon para a nossa mão. Lembrando que cada Digimon com Burst Evolve tem requisitos diferentes para entrar no campo. Esse aqui é um requisito exclusivo do Shiny Greymon. Cada Digimon tem o seu próprio. Então, quando você cumprir os requisitos da Burst Evolve, ela estará completa. É simples, não tem nada além disso. Mas tem apenas mais uma condição da Burst Evolve. Ela diz o seguinte, que quando você colocar um Digimon no campo por Burst Evolve, no fim do seu turno, esse Digimon será descartado, mas apenas ele. Qualquer Digimon que estava embaixo dele nesse momento continua no campo. Por exemplo, o Shiny Greymon é um Digimon de nível 7, o Burst Mode no caso. Então, nós vamos Digievoluir ele de um Shiny Greymon de nível 6. Colocamos o Shiny Greymon Burst Mode, cumprindo esses requisitos aqui, e no fim do nosso turno, o Burst Mode vai para o descarte e o nosso Shiny Greymon de nível 6 vai continuar no campo. Bora lá para uma partida não, né? Bora lá com o nosso amigo bot que dá para explicar melhor como é que isso funciona. Aqui estamos nós com o nosso campo montado. Aqui está o nosso Shiny Greymon Burst Mode. E quem já assistiu o vídeo do Shiny Greymon que eu postei uns dias atrás já sabe como é que isso aqui funciona. Mas vamos mostrar de novo, não é? Requisitos para o Shiny Greymon Burst Mode entrar em campo. Precisamos digievoluir ele de um Shiny Greymon, que está aqui no nosso campo, e devolver o Marcos Demon para a nossa mão. E aqui está ele no nosso campo. Vamos fazer isso agora. Pegaremos aqui e faremos a Burst Devolver. Está escrito aí na tela para vocês. Ó, o jogo dá a escolha pra gente, né? Se quer fazer uma Digivolução normal ou a Burst. Nós queremos a Burst, obviamente. Primeiro, vamos devolver o Marcos Demon para a mão. E a Burst Evolve vai entrar em cima do Shiny Greymon de nível 6. E percebam que, como diz no texto, nós não perdemos nada de memória, porque o custo é zero se for feito dessa forma. Agora temos o efeito do Shiny Greymon, que nós já conhecemos. Tudo bem legal, não é? Enfim, cara, esse foi o vídeo explicando como funciona as cartas Ace e as cartas Burst Mode. Eu espero que eu tenha explicado bem para vocês e que não tenha ficado nada confuso. E se você gostou, se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, deixa um like aí pra dar uma força. E é isso, cara. Até a próxima, até amanhã, muito provavelmente. Opa, eu tive que voltar aqui no vídeo porque eu esqueci de mostrar pra vocês que quando o nosso turno acaba, o nosso Burst Mode sai do campo. Vou mostrar isso agora, peraí. Vou fazer de novo aqui. Ainda é aquela mesma partida, até eu lembrei na hora que eu finalizei o vídeo. Beleza, vamos devolver o Marcos Demon pra mão. Burst Mode entrou. Ok, agora a gente ativa os efeitos de colocar... Os efeitos dele, normalmente. A gente coloca qualquer Digimon no canto. Beleza, não vamos usar nada. Porque tudo que eu quero mostrar aqui pra vocês é isso aqui. E no turno, Burst Mode sai e vai para o nosso Trash. E o nosso Shiny Greymon de nível 6 continua no campo. Era só isso mesmo, eu tinha esquecido de falar essa parte. Mas, pronto, já falei, não, consciência tá limpa e agora sim, até a próxima.